a sociedade não está engajada nesse debate. Como também não está engajada na anistia, a gente viu, né, poucos gatos pingados ali, isso daí não dói ninguém. É um assunto muito particular de um time político que está querendo criar uma causa aí para balançar e salvar quem organizou a baderna. Mas a sociedade brasileira, neste momento, não está envolvida em nenhum debate público. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção. Fica difícil para o governo ter uma coisa que o Lula sempre teve no Lula 1 e no Lula 2. Povo a favor, povo pressionando. As classes políticas passaram a conversar muito entre si no âmbito partidário e esse mecanismo de pressão popular, de engajar as pessoas pelo tema, de fazer uma corrente a favor de uma mensagem só, este governo não está fazendo. Não existe comunicação para convencer a sociedade, inclusive admitindo algumas falhinhas de promessa de campanha, para falar: a situação é pior do que eu imaginava. E por isso nós precisamos ir nessa direção. Eu sinto que o mero convencimento do Congresso, sem a participação da população no debate, que é o papel de um presidente num sistema presidencialismo, Pedro, não está acontecendo. O governo está incapaz de entender que a sociedade precisa ser uma alavanca nesse debate do Congresso. É isso que eu queria fechar. Eu compreendo perfeitamente o que você está falando, Gabriel. E acho que esse círculo que você fez é importante, porque é isso. No fim das contas, o que você está propondo, se eu estou te entendendo bem, é o mecanismo essencial da democracia. O papel de um líder político é liderar. Ou seja, você traz um diagnóstico a respeito de qual é o problema do Brasil. Você propõe, em cima desse diagnóstico, uma solução. Você simplifica, através da comunicação, a lógica do que é essa solução que você está propondo. Você envolve as pessoas e, a partir deste apoio popular, que nem precisa ser gente na rua, pode ser simplesmente pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião já é forte o suficiente. Você chega no Congresso Nacional e olha, o povo está comigo. Vocês querem que eu vá para as redes sociais, para a televisão, para seja lá onde for, para a manchete de jornais, dizer que vocês não estão aprovando aquilo que o povo quer aprovar comigo? Tudo bem, isso é política funcionando. Mas eu acho que você começou uma conversa aqui. Eu queria trazer 2 pontos. Você mesmo começou uma conversa aqui que eu acho que é uma conversa muito importante. A de que a política está tribalizada. A política não está tribalizada apenas no Brasil. O que é política tribalizada? É uma política, essencialmente, não sei se você vai concordar com a minha descrição, confio que sim, é uma política em que as pessoas fazem uma conexão entre o time político delas e a sua própria identidade. Perfeito. E aí, quando você faz essa conexão, você dizer que o seu líder político, dizer que a sua camisa, que o seu time errou, é trair essencialmente a sua identidade. Entendeu? Você não vai me ver elogiando o Vasco da Gama, por melhor que o Vasco da Gama esteja jogando, porque a minha identidade é de flamenguista, nada contra. Eu sei que você tem excentricidades nos seus gostos de futebol. Esse sujeito, Flávio Tavares, ele é atleticano. Entendeu? Uma vez até morrer. Não, ainda vem roubar o slogan dos outros, Flávia. Entendeu? Uma vez Flamengo até morrer. Vou deixar vocês dois discutirem esse time. Não vem corintiano, não vem com esse papo pra cima de time menor. Por favor, Flávia Tavares. Voltando aqui ao ponto. Mas a brincadeira com o futebol é só a questão de buscar o problema da identidade. Porque aí você tem pesquisa Quest. A de 2 semanas atrás, feita na última semana de março. 19% dos brasileiros são lulistas. 12% dos brasileiros são bolsonaristas. Isso forma metade do Brasil? Nem se somar. Não. Todo o resto está de fora. O problema é que com 12% de um lado e 19% do outro, são esses caras que decidem quem está no segundo turno. Pronto. E então eles engolem a conversa sobre o Brasil. Embora a maior parte dos brasileiros não esteja, esses 2 grupos são tão fechados e tão convictos em si mesmos dos seus pontos de vista que esse troço trava.
a maneira como o Brasil funciona. E aí a gente tem um outro problema, Gabriel, que é o presidencialismo de coalizão desmontou, cara. Desmontou no governo Dilma, ficou mais fragilizado no governo Temer, que eu não acho que tenha sido um governo frágil, mas o Temer, para escapar das denúncias do Janot, foi tendo que entregar coisas para o Congresso, entregar poder para o Congresso. Quando saiu ali, veio o Bolsonaro, que era um sujeito que conseguia ser mais inepto do que a Dilma na lida com o Congresso, e aí entregou o que tinha de orçamento sobrando para a presidência de vez para o Congresso Nacional. Lula é um político muito mais hábil? Mas quando ele chegou, o poder já estava tomado. E aí, simultaneamente, você tem esse problema que é o Supremo foi ficando cada vez mais poderoso. Então, a gente, num sistema que é presidencialista e que pressupõe um presidente forte, a gente está com um Supremo muito forte e a gente está com um Congresso muito forte. E o Planalto meio que sem soluções. E parado no meio da sala, seguimos com o problema da questão da dívida pública, da relação entre o gasto público e a arrecadação pública. Esse problema não foi embora e aí entramos numa questão que é o presidente da República não acredita que existe um problema ali. Fato. Ferrou, porque a alternativa do outro time, se a gente está falando do Bolsonaro, na próxima eleição a gente não vai estar falando do Bolsonaro. A gente vai estar falando de alguém que vai tentar pegar aqueles votos do Bolsonaro com a menor quantidade possível de compromisso com o Bolsonaro. É isso que está passando na cabeça de todos os candidatos de direita. Mas, independentemente disso, o pior é que quando a gente estava na eleição de 2022, a alternativa ao Lula era um golpista, né? Era um sujeito que queria a ruptura do regime democrático. Não está fácil ser brasileiro. Eu não estou discordando do desenho que você fez. A gente tem que ter propostas que sejam politicamente factíveis. A gente, para fazer com que essas propostas sejam politicamente factíveis, ainda mais com esse Congresso Nacional, é isso que você está falando, a gente precisa envolver a sociedade. A gente precisa convencer a sociedade a pegar daí poder. Mas são circunstâncias difíceis, né? Diga. Você matou a charada. O Lula não acredita nisso. Não. Ele não lidera esse debate porque ele não quer uma reforma nesse sentido. O que adianta o Haddad apresentar ao Congresso, Luísa, um pacote, sendo que o presidente não coloca o seu peso político em cima desse pacote? Não coloca. Ele pelo contrário, nas falas que o Lula tem sobre esse assunto, ele é paradoxal em relação ao que defende o seu ministro da Fazenda. Então, se o líder do presidencialismo não atua com peso nesse assunto, e ele não atua, como é que vai? É uma crítica que a gente faz bastante aqui, não só ao governo, ao Lula, ao próprio Lula, que frequentemente desautoriza o ministro Fernando Haddad, como também ao PT, que vive falando mal do Haddad e pode ter um problema eleitoral lá na frente, caso seja ele o candidato. Isso, eu não acho que esteja errado, não. Mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de passar pautas que são importantes e que poderiam melhorar esse gasto público, enquanto parte do Congresso ali simplesmente está preocupada com quanto vai ganhar e quanto vai levar em emendas e não está preocupada, de fato, em votar um orçamento que vai fazer com que o país produza mais e melhor e não tenha que congelar um salário mínimo. Eu queria só acrescentar que eu concordo com essa avaliação, mas eu acho que eu não sei o quanto o Lula não acredita ou não acha que esse é o maior problema, porque ele sempre fala em contraposição aos investimentos. Ele não acredita, Flávia. Né? Ele não acredita. Deixa eu te contar, Flávia. Se você não sabe, é só ver as declarações dele. Ele não crê. Eu vejo as declarações dele. O que eu quero dizer ele não acredita, mas ele escolheu o ministro da Fazenda. Então, eu entendo que você fala do peso político, que ele não põe nessa agenda, e eu concordo com você nisso. Agora, assim, ele já teve o Manteiga de ministro da Fazenda. Por favor, não fale 3 vezes, porque ele pode aparecer. Só falou uma. Mas você entendeu o que eu quero dizer, assim? Porque esse daí é o verdadeiro pai da década perdida lá em 2008, quando ele pegou a curva errada na crise internacional. Aquele 2008 custou para Dilma e para todos nós muito, 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 muito. Palocci estava guiando Lula muito bem. Na hora que trocou, meu Deus.
Então, mas é isso que eu quero dizer, assim, por mais que ele possa... Eu até acho que ele e o Haddad não têm a mesma visão de gasto e investimento e controle de gastos. De qualquer forma, o Haddad é absolutamente leal e fiel ao Lula, eu acho que disso ninguém duvida, e não teria... eu concordo que ele não coloca o peso político dele nessa discussão, mas o Lula não teria nenhum problema em demitir o Haddad e colocar alguém mais... Ele colocou a Gleisi de secretária de Relações Institucionais. Ele poderia perfeitamente mudar o ministro. Esse é o melhor elogio que eu já vi alguém fazer. A Gleisi. Você veja como é louco a decisão dele. Então, mas ele não só não muda, como ele piora. Frequentemente fala que o Haddad é o sucessor dele, é o potencial sucessor dele. Mas eu queria pegar uma fala tua anterior, Gabriel, quando você me perguntou, né, sobre onde que eu cortaria, né? E você tinha dito que o brasileiro adora sonegar. E eu discordo. Eu acho que são alguns brasileiros que adoram sonegar. Não é todo brasileiro que adora sonegar, não. Você estima a porcentagem? Hã? Você estima a porcentagem? Só porque eu ainda não vi nenhuma manifestação com as pessoas segurando faixas. Amamos pagar impostos. Pagamos com muito prazer. Aqui, nem em nenhum lugar do mas mundo, as coisas são diferentes, né? É diferente você amar pagar imposto e amar sonegar. São coisas... detestar. São coisas muito diferentes. Quem gosta de sonegar no Brasil... Bom, todo mundo é insatisfeito com o que tem de retorno pelos seus impostos. Nisso eu concordo, que é provavelmente quase unânime. Isso eu tendo a concordar com você. Agora, se você pega a lista dos maiores sonegadores do Brasil, é tudo grande empresa, é tudo Ambev, Flávia, é tudo Bradesco. Porque eles têm mais dinheiro para sonegar. Mas cada um com o seu mas quinhão, né, é proporcional, né, gato? Eu não sou tão... O que não exime o gosto, né? Tem gente que gosta de beber pouco, beber muito, mas todo mundo gosta de beber. Eu acho, Flávia, que assim, eu não tenho uma visão romantizada da sociedade brasileira. Eu amo ser brasileiro e amo isso daqui. Não, eu sei, mas eu queria só concluir antes de vocês prosseguirem, porque eu estava num raciocínio aqui que é o seguinte: a maioria, eu acho, do que eu conheço e do que eu já li a respeito, o cidadão comum, de classe baixa, inclusive, brasileiro, é bom pagador quando tem dinheiro para pagar. E gosta de estar em dia com suas contas, inclusive as contas públicas ali, as contas que devem ao Estado. A questão não é gostar ou não. A questão é conseguir pagar. E a isenção de imposto de renda hoje já é ali na casa dos 2.200, porque é isso, porque a pessoa não tem de onde tirar para pagar o mínimo de imposto. Mas, assim, eu acho que você dizer que o brasileiro, como um todo, não gosta de sonegar é uma injustiça com uma classe trabalhadora assim, que paga, que se é CLT, por exemplo, não tem escolha e paga e pode estar plenamente insatisfeita com o retorno que tem. Mas eu não acho que não goste de pagar imposto, que ame sonegar. É isso. Flávia, eu não sei o que o Gabriel vai argumentar e estou me intrometendo aqui entre os dois, perdoem. Mas eu acho que a crise do Pix nos ensina muito. O momento em que, evidentemente, que conforme foi começando a ter menos operário na indústria e uma legião desses homens com ensino médio nas periferias urbanas foram deixando de ter esse emprego industrial e, portanto, foram sendo lançados, conforme avançaram as duas primeiras décadas desse século, na gig economy, né? Na economia dos aplicativos, do Uber, do Rappi, do
Get Ninja, todos esses sistemas em que você é o bombeiro hidráulico e você vai no WhatsApp de pessoa em pessoa recebendo por Pix e tudo mais, e de repente não é mais negócio você fazer parte daquela... Porque isso aconteceu muito, né? A gente pensa muito no entregador e muito no Uber, mas a gente não pensa no bombeiro hidráulico. O bombeiro hidráulico era um cara que 20 anos atrás, ele trabalhava numa firma de bombeiros hidráulicos que pagava um anúncio grande nas páginas amarelas e quando você precisava, você ligava para a firma. E se o cara não tivesse naquela firma, ele não tinha aquele emprego. Hoje, ele sozinho ganha muito mais do que ele ganhava quando ele trabalhava na empresinha. Agora, isso quer dizer também que ele foi para a informalidade. E muito do que a crise do Pix, quando começam a espalhar que o governo estava querendo recolher, que os bancos passassem as informações de todo mundo que ganhou o Pix de quanto, todo mundo imediatamente se ligou, opa, vão me cobrar o imposto de renda que eu não estou pagando. Isso aí. Esse troço, para mim, é muito claro de que, claro, quando você está na CLT, você paga de imposto de renda e você até ganha os caraminguagens no final do ano, porque o governo sempre leva mais, né? Ele nunca leva menos. Ele sempre leva mais e aí te paga com juro abaixo, mas te dá alguns caraminguagens. Quando você sai da CLT e você começa a gerenciar o seu dinheiro e você tem que pagar o imposto, o brasileiro não paga esse imposto. Se ele não precisa, se ele sente que ele não vai pagar, ele não precisa. Eu queria trazer até um comentário que um dos nossos leitores de direito, o Marcos Rigon, ele se vira e fala: a direita quer que o Estado saia do cangote do cidadão simples e menos imposto, mais responsabilidade fiscal. O que o Marcos, por exemplo, não compreende é o seguinte: para ter mais responsabilidade fiscal, precisa ter mais imposto. Mais imposto pago e, possivelmente, em alguns lugares, aumentar a carga, tá? Ou voltar a arrecadar aquilo que se abdicou de arrecadar, como é o caso dos subsídios dos setores. Agora, a gente não escapa de ter algum tipo de aumento de imposto em alguma ponta no Brasil, não. Para fechar as contas, a gente não escapa disso. Gabriel, deixa eu devolver para você. Não, concordo com tudo aí. Eu realmente acho isso. O raciocínio que ela coloca de... Não, essa cultura, sobretudo das pessoas, né, classe C, D, de pagar o seu boleto, de arcar ali com o carnê da felicidade, com a conta de celular, tá com as contas em dia, é uma preciosidade, eu não discordo. O que eu coloco é exatamente isso que o Pedro colocou. A relação deles com o trabalho mudou completamente. Ou seja, você não está mais só no salário, naquilo que entra na sua conta, no que ele não pode fugir. A partir do momento em que você tem o Pix, você tem uma volatilidade financeira, econômica no Brasil enorme. E que, curiosamente, joga as pessoas para a informalidade, tira elas de um serviço previdenciário, elas voluntariamente, sem fazer todos os cálculos, estão tomando essa opção e direcionando parte do seu orçamento para o tigrinho. Eu insisto nisso daí, esse problema vai piorar. E tem um outro problema que é o seguinte: no mundo em que essa coisa, né, de agro é pop e tal, pop mesmo é a cidade, né? 90% da economia estão nos ambientes urbanos, onde, em questão de 10, 15 anos, quantos postos de trabalho vão desaparecer? Não, mas desaparecer assim, VAT, atendedor de posto, caixa, uma série de empregos vai simplesmente desaparecer. E as pessoas vão aí se colocando onde elas vão se ajeitando. Isso já está acontecendo. E eu realmente acredito que o governo falha brutalmente nessas duas coisas. O Lula não acredita e não lidera para a resolução de um déficit fiscal. Isso para mim está muito claro e isso é o grande problema da nossa discussão aqui. Para mim, esse tipo de fala do Armínio é basicamente o esbirro, né? Ou seja, a vontade de alguém falar: olha, gente, o problema está muito grave. Mas o Lula não cumpre o seu papel de líder num sistema presidencialista de dar a agenda do Brasil. Não se sabe qual é a agenda brasileira econômica nesse momento. Quem fala de agenda econômica não é ministro da Fazenda, é presidente. Todo mundo se lembra por que o Fernando Henrique foi eleito. O cara foi no Silvio Santos explicar o que era o RV. Então, assim, não tem uma explicação do governo qual é o caminho. E o segundo ponto, ele uma era desconexão... ministro da Fazenda, não? Ele era o ministro da Fazenda e virou o presidente. E o Itamar, que colocou ele lá para ferver ele lá,
se arrependeu amargamente porque ele conseguiu liderar um time muito bom, né? Achou que ia ficar 3 meses no ministério e dali ele partiu para a presidência da República. Mas o Itamar em nenhum momento foi contrário ao Plano Real. Pelo contrário, comprou, bancou e discursou junto, não com a capacidade que o Fernando tinha de explicar aquilo. Então hoje você tem um ministro da Fazenda desconectado de um presidente. Não acredito e não dou um tostão furado de que o Haddad pode ser o candidato, o candidato é o Lula, candidatíssimo, que não vai abrir mão de concorrer estando no mandato, isso não é da natureza dele. Mas você tem um problema pior nessa história, né? Que não é o problema interno do PT, é o problema da realidade que acaba se impondo. Não tem um presidente que lidera e não tem um governo que compreende o que está acontecendo na sociedade, que é um governo que resolveu debelar a crise do Pix, que até o governo já não queria mais falar disso, soltando um dos vídeos mais patéticos institucionais que eu já vi, que foi aquele vídeo institucional do Banco Central, né? O do Banco do Brasil, com um gatinho tocando teclado, assim, uma lógica bem estética dos anos 90, para tentar combater, eu insisto, um fenômeno de comunicação que atingiu em cheio uma sociedade brasileira que tem muito gosto em sonegar imposto. Eu acho que a gente não vai resolver o Brasil hoje, é isso? Não, você já deu sua ideia, ela também já deu, eu também vou no corte do subsídio, escolher uma lista certa, jogar para o povo e falar, gente, aqui, ó, essa turma aqui é que está atrapalhando aqui o nosso orçamento, vamos cortar? Para mim é esse o caminho.